noite, Locoselli, boa noite, turma da bancada. Tô aqui apanhando um pouquinho da parte técnica, não sei se eu não joguei uma musiquinha por cima no lugar errado aqui, depois o pessoal me conta, o pessoal que tá lá no chat, que acompanha a gente. Boa noite, prazer estar com vocês hoje como membro da bancada e não como apresentador e técnico. Espero não dar nenhuma derrapada, porque o assunto é interessante, essa questão da privacidade dos dados, a questão de até onde a gente tem que ter neura com isso. Eu estou cheio de dúvida aqui para perguntar para o Anderson. Muito bem, Fabrício. Tonini, boa noite, nosso companheiro de todos os papos. Olá, gente, boa noite, Locoselli, boa noite, Fabrício, boa noite, Ana, boa noite, Anderson, boa noite para toda a galera que está ouvindo e aqueles que vão entrar correndo depois. O assunto é, como você falou, muito grande, né? É Big Data para cá, Big Data para lá, é o mundo correndo atrás de informação. O momento que nós estamos vivendo hoje é aquele monte de pesquisa, se vai para cá, vai para lá. Então, o tema ele é muito apropriado e faz parte da nossa cultura de análise de negócio conhecer um pouco mais, né? Cada vez mais desse assunto. Também estou bastante ansioso para ver o que o Anderson tem a falar e dúvidas, né? Então, uma boa noite a todos e vamos lá. Vamos lá, então. Ana, você, por favor, o seu boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, bancada. Boa noite, pessoal que está participando aí no YouTube, no chat. Também bastante ansiosa por esse assunto de hoje, né? Que tem crescido tanto nas últimas datas aí, né? E a gente, de suma importância, principalmente para a gente da área de análise de negócio, inclusive a IBA, como o professor falou, lançou uma certificação em Cybersecurity e pelo que eu vi em termos de conteúdo, está bastante alinhada com o que vai ser exposto hoje. Então, acho que é de suma importância e vamos aproveitar, né? Obrigado pelo convite. É isso aí. Obrigado, Ana. E, por fim, o nosso convidado especial, o Anderson. Por favor, Anderson, dê o seu boa noite e dê a introdução do seu papo de hoje. Opa, boa noite, pessoal. Muito obrigado aí por mais uma oportunidade aqui no Papo de Negócio. E vamos aí, né? Vamos discutir o assunto de hoje que vamos ver se a gente consegue aí tirar bastante dúvida de vocês. Deixa eu dar uma compartilhada aqui. Beleza. Estão vendo minha tela aí? Bem. Então, sim. Beleza, pessoal. Vamos lá. A questão aqui é o seguinte. Por que é importante a proteção de dados? Vamos pensar assim no termo Big Data. Esse termo já está, obviamente, bastante manjado aí. A gente já vem discutindo sobre Big Data há bastante tempo. Mas o termo Big Data aqui, vamos colocar ele como representante de vários outros termos. Nós temos aí Advanced Analytics, temos a inteligência artificial, temos aí a lei da LGPD, temos aí outras leis em outros países, né? Por exemplo, a GDPR também, que apesar de não ser nossa lei, mas ela é uma referência. Temos aí também análise de negócio, todo um conglomerado de business em volta da informação. Então, o termo ele é bastante amplo, não só no volume propriamente dito do dado, mas na sua aplicabilidade, né? Na sua possibilidade de gerar business de forma bastante abrangente. Então, vamos lá. Tentando responder essa questão, tem um livro bastante interessante do Davenport, bastante conhecido, que ele fala sobre ecologia da informação. Ele fala o seguinte, porque só a tecnologia não basta para o sucesso na área da informação. Então, esse termo aí, ele vem bastante propício, porque quando a gente pensa em tecnologia da informação, o termo é muito bem colocado, porque é muito mais do que tecnologia, né? É informação. E quando a gente pensa em proteção de dados, quando a gente pensa em privacidade de dados, que são coisas distintas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente entra nesse termo além da tecnologia, né? Quando a gente fala de análise de negócio, quando a gente fala de indicadores de negócio, quando a gente fala de KPIs,
gente está indo além da tecnologia. Então, a tecnologia, cada vez mais, ela está se tornando apenas a ponta do iceberg, né? Mesmo porque a tecnologia vem se reinventando a cada década, né? A cada geração, exatamente para se tornar muito mais produtiva. Então, o termo vem bastante a calhar. E também, voltando a responder essa pergunta inicial, por que é importante a proteção de dados, uma outra resposta aí que eu achei bastante interessante, foi dando uma romantizada aí no termo, esse livro aqui do Exupéry, bastante conhecido, O Pequeno Príncipe, ele fala assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então vamos pensar em dado exatamente dessa forma, né? A partir do momento que você armazena, você cativa esse dado, você mantém essa informação, a proteção dele é extremamente importante, né? Vemos aí o caso aí voltando a falar em outros papos de negócio que nós tivemos, sobre a proteção de dados, sobre a lei 13.709, a lei da LGPD, que vem exatamente para tratar, para regulamentar esse uso do dado, né? A importância que você tem sobre essa informação, né? Para que isso não gere no titular do dado algum dano que pode causar algum tipo de irresponsabilidade com o uso devido dessa informação. E aí, voltando ao Davenport, esse livro é bastante interessante, ele é de, se eu não me engano, ele é de 97, né? Então, a parte do livro é que ele fala uma coisa bastante interessante. Ele fala, assim como a ecologia biológica floresce na diversidade das espécies, a ecologia da informação floresce na diversidade informacional. Isso é fantástico, né? Se tratando de Big Data, se tratando de diversidade de sources, de fonte de dados, diversidade de tipo de dado, a gente está falando de imagem, a gente está falando de texto, a gente está falando de áudio, a gente está falando de vídeo, a gente está falando de e-mail, a gente está falando por inúmeros fontes de informação, tipo de informação. Então, de fato, esse termo ecologia da informação, para justificar essa diversidade, foi muito bem feliz apresentada pelo Davenport aqui. E só para dar uma contextualizada no termo Big Data, esse desenho também ele é bastante famoso, muitas pessoas já viram também. Existe, assim, N versões dos Vs de Big Data, né? Tem gente que fala 5, 7, tem gente que coloca visão. Eu tentei achar um meio termo aqui que eu acho que mais se vem a calhar aqui. Eu gosto muito desses termos: variedade, né, que é a diversidade do dado, a variabilidade, que é a variedade, né, da variedade, a veracidade, a volatilidade, que é exatamente o tempo de vida, né, do dado, em que momento ele é importante, ele deixa de ser importante, ele pode ser descartado ou não pode ser. Mas, basicamente, eu gosto de resumir Big Data nesses 3 Vs aqui: volume, velocidade e valor. Então, no momento que você tem uma conexão desses 3 Vs, você consegue enxergar de uma forma bem clara o que vem a ser Big Data, né? Não adianta você ter volume de dados se você não tiver uma capacidade tecnológica de processar essa informação. Por isso que vem velocidade. A gente tem aí uma plataforma, que é o Hadoop, uma plataforma de computação distribuída, capaz de processar essa informação. Então, quando a gente pensa em Big Data, a gente não pode pensar apenas em volume, a gente tem que pensar também nesse valor e nessa velocidade desse processamento. Fora essas questões, a gente tem uma evolução, uma geração, que é a utilização desses dados de uma forma mais analítica, né? Utilizando ciência de dados. Então, assim, quer dizer, esse olhar para esse grande volume, para essa grande diversidade, ela vai tendo outros patamares. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, ó. A gente está conversando, vamos tentar imaginar, no volume de informação, de vídeo, mensagem, dados, ao redor do mundo todo, que começou a interagir, que começou a ser criado a partir do momento que a gente começou essa apresentação. Vamos dizer aí uns 2, 3 minutos, 4 minutos, mais ou menos. Então, assim, você que está em casa, você e o pessoal da banca, você consegue imaginar quanto de dado trafegou, quanto de transformação esse dado teve, quanto de valor foi gerado, quanto de agregação é possível ser feito com todo esse tipo de informações?
quais variáveis você pode extrair disso tudo em apenas alguns minutos? Então a gente pode fazer o seguinte, vamos facilitar a nossa vida. Tem esse infográfico aqui bastante famoso, do Lori Lewis e do Callahan, da Cumulus, bastante famoso, você acha com facilidade na internet. O que eles fizeram? Eles fizeram um infográfico aí, de 2018, 2019, utilizando, eu acredito que muito provavelmente, algumas APIs públicas desses players aí, para chegar nesse mundo, nesse número. Então, a partir desses valores, você começa a tirar alguns insights. Você já começa a atuar de uma forma analítica, de uma forma científica. Você consegue agregar aí algum dado, algum tipo de variável dessas informações. Por exemplo, aqui você viu o caso aqui do Facebook. Do ano passado, 2018, 973 mil logins que teve. Aqui, 2019, 1 milhão, um pouco menos. Aí você olha, por exemplo, aqui no caso do Instagram, de 174 mil para 347 mil, quase 3 vezes mais, quase mais de 2 vezes. Então, assim, se você pensar de uma forma de negócio, como você aplicar isso, quer dizer, se você precisa fazer uma propaganda de um produto seu, me parece mais rentável você utilizar o Instagram em vez do Facebook. Você também tem outras variáveis que você pode associar a isso daqui, olhando, por exemplo, público. Você sabe que, por exemplo, o Facebook, as mensagens, os posts que lá estão, são, na maioria das vezes, são de cunho político, ou alguns memes, algumas brincadeiras, entendeu? Você consegue meio que classificar o público, né? Dá uma olhada aqui no caso do Twitter, de 481 mil caiu para 87.500. Então, veja, isso aqui é uma gama de informações, é um vasto número de dados, onde você começa a extrair insight, onde você começa a pensar de forma analítica e verificar a importância que você tem em ter essa preocupação com a segurança e com a privacidade dos dados. Porque, veja, nesse caso aqui a gente está olhando valores públicos, mas a partir do momento que você faz agregação com valores da sua empresa de forma privada, então você começa a ter um outro insight, quer dizer, a partir do momento que você faz essa agregação com os dados teus, que são só teus, que alguém pode, de alguma forma, que pode ser extraviado, e você dá essa informação já tratada, já compilada com dados externos, quer dizer, isso tem um valor para o seu negócio intangível, não é? E também, de fato, que é uma justificativa, um dos parâmetros para você ter leis como a LGPD, a GDPR, que mostra o nível de maturidade que o seu país tem, certo? Só um ponto aqui, vamos só descartar aqui, perdão da palavra, destacar esse trecho aqui do artigo 1º, que ele fala o seguinte: a motivação para a criação dessa lei é o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. No segundo artigo, ele fala sobre a liberdade de expressão, da informação, da comunicação e da opinião. Aqui a gente está falando exclusivamente de privacidade de dados, entende? A partir do momento que uma empresa olha para um país que possui uma lei como essa, você já começa a classificar esse país de uma forma, de categorizar de uma forma mais madura, mais preocupada com esse mundo aqui, ó, de dados que correm de forma pública, né? Até mesmo para você entender que existe uma preocupação assim, dos setores público e privado em manter a fidelidade, a proteção da informação dessas pessoas. Então, isso é fundamental. Tem um trecho também, romantizando mais uma vez, do Guimarães Rosa, que eu também gosto muito, que ele fala o seguinte: o importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Eu peguei esse trecho aqui
exatamente por conta, eu estava nessas pesquisas, eu vi uns vídeos na internet que ele falava o seguinte, da importância que você tem de privar as pessoas de algumas informações, de protegê-las, por conta de um momento da vida dela onde ela faz algum tipo de manifestação. Que hoje ela tem um pensamento, amanhã ela pode ter outro, entende? Então, assim, utilizar-se isso de forma eterna como uma categorização dela, isso deixa vulnerável, né, essa pessoa para os seus pares. Entende? Existe a mudança, obviamente, de opinião, conforme uma certa tendência, conforme um determinado momento da vida dela. Então, aí a gente pensa nesse termo como privacidade. E a gente questiona, poxa, mas qual que é a diferença de segurança e privacidade? Quando a gente pensa em segurança, a gente está pensando, obviamente, em proteção contra uma invasão, né? Contra um hacker, um malware, algo que possa invadir os meus sistemas e roubar essa informação. Agora, como você pensa em privacidade, você já está em um nível de governança dessa informação, né? É um nível de segurança mais voltado para o titular, para o dono da informação. Então, assim, a LGPD, como uma lei para regulamentar a privacidade, ela tem esses dois olhares, tanto de segurança como privacidade, até por conta dessa mutação aí, dessa volatilidade que as pessoas têm no seu decorrer da vida. Só mais 2 slides aqui. Tem esse artigo 20 que ele fala uma coisa bastante legal, que é onde a gente vai entrar num outro ponto dessa nossa apresentação. Quando ele fala do direito do titular a revisão de decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado. Eu grifei aqui, ó, por pessoa natural, porque esse termo ele foi vetado pelo presidente Bolsonaro e foi feita uma nova redação em 2019, então foi tirado esse termo aqui por pessoa natural. Exatamente por quê? Porque a pessoa poderia solicitar a revisão de uma tomada de uma decisão automática por uma outra pessoa. Então, assim, em termos do dia de hoje, fica um pouco complexo isso daí. Entendo que essa foi a motivação para tirar esse termo aqui. Mas a questão aqui é o seguinte, quando ele fala unicamente com base em tratamento automatizado, que é onde a gente entra agora as questões de data science e inteligência artificial. Eu tentei colocar esse diagrama aqui, esse agrupamento aqui, de forma que fosse mais fácil o entendimento. Então, quando a gente pensa em Big Data, obviamente, a gente está pensando apenas em volume. Só que atrelado ao volume, você tem toda uma forma de você processar essa informação. Então, quando a gente coloquei aqui Data Science, não como um grupo, mas uma intersecção entre todas essas áreas aqui. Porque a partir do momento que você aplica modelos matemáticos, modelos estatísticos, você está chegando num nível mais específico, mais complexo de análise da informação, né? E a partir do momento que você entra na inteligência artificial, onde você habilita a máquina a pensar, eu, obviamente, não gosto um pouco desse termo de pensar aqui, eu gosto muito do termo inteligência artificial, mas utilizar, acho que fica mais fácil de entender. Mas quando a gente fala que a máquina pensa, me soa um pouco meio estranho. Na verdade, eu não gosto de pensar assim, né? Eu, particularmente, Anderson, né? Isso é uma questão pessoal. Mas a ideia é que a máquina tenha uma certa autonomia. Eu acho que essa palavra me vem mais a calhar, porque o que acontece? Na programação tradicional, o que você faz? Você cria um sistema especialista, um algoritmo qualquer, onde você tem instruções pré-definidas. Então, isso você está limitado. Então, assim, você não tem como sair dali. Você tem aquela caixa fechada. A partir do momento que você entra com a inteligência artificial, e aí você tem as suas sub-áreas, por exemplo, no caso, Machine Learning, onde você começa a utilizar ferramentas estatísticas, algoritmos, supervisionado, não supervisionado, de reforço, você começa a fazer com que a máquina não dependa exclusivamente
do dado ali, das instruções ali imputada. Ele começa, a partir dos algoritmos, né, a fazer essas associações capazes de tirar outros resultados que não teriam a partir de definições pré-estabelecidas. Então, assim, aqui a gente tem o Machine Learning, que é voltado para a exploração estatística de dados, né? Mais voltados para você responder algumas questões do campo de classificação, e o Deep Learning, onde você tem um Machine Learning mais aprofundado, onde você tem várias perspectivas de classificação para melhorar, para chegar melhor no seu resultado mais real daquilo que você está questionando para o seu algoritmo. Então, assim, é uma evolução desse Machine Learning. Obviamente, quando a gente pensa em Machine Learning, você tem alguns pré-requisitos. Ela não funciona como mágica. Você precisa inserir algumas características para que ele possa processar a sua informação. Então, por exemplo, quando a gente pensa num algoritmo supervisionado, onde você precisa dar os nortes para ele, né? Por exemplo, assim, sei lá, você classifica um copo e uma panela, Você dá algumas características de copo e dá algumas características de panela. Você impute esse valor. E aí, a partir dessas características que você deu, o material, tamanho, capacidade de volumetria, o algoritmo consegue entender que este é uma panela ou este é um copo. Você está entendendo? Então, você pré-definiu algumas informações. Então, a partir dessas características, ele consegue classificar. É uma panela, é um copo. E no caso, quando você não supervisiona isso, você meio que separa esses dois termos, já dando uma pré-classificação. E aí, né, vamos dizer assim, umas características mais genéricas, né? Por exemplo, assim, um copo e um cachorro. Então, eu sei que copo é animal, cachorro é copo é um utensílio, cachorro é um animal. Você dá um grande grupo. E a partir de várias imagens, várias relações de tipos, de características que esse produto tem, e no caso do copo e do animal, ele consegue classificar, sem que você dê características mais detalhadas, né? E no caso do Deep Learning já é mais diferente, você precisa ter uma classificação genérica, também, né, obviamente, como no caso do não supervisionado, só que ele trabalha com dados mais vultosos, ele precisa de uma quantidade de dados muito maiores do que o Machine Learning. O Machine Learning ele pode estar crescendo conforme a demanda. O Deep Learning não, ele já precisa de uma quantidade muito grande de informação. Muito utilizado para análise de imagem, por exemplo, de diagnóstico de câncer também. A gente teve um caso, eu não sei se foi no Brasil ou foi fora, se não me engano foi pelo Watson, onde ele analisava imagens para detectar, diagnosticar câncer de pele. Só que a base dele, ele tem que ter no mínimo uma classificação onde ele diz, olha, essas imagens são de câncer, essas imagens não são de câncer. Ele tem que ter um parâmetro. Por isso que eu não gosto muito desse termo pensar, ele não é mágica, ele precisa de ter algum tipo de parâmetro. Então, o que a gente pode chegar concluir aqui em termos de segurança e privacidade? Você entende que a partir do momento que você manipula dado, você gera valor? A partir do momento que você gera valor, você gera conhecimento, você gera indicadores onde o valor disso pode ser totalmente intangível para dentro da tua empresa. Então, a necessidade de você ter segurança e privacidade, regulamentação, governança do dado, né? Onde você tem um agrupamento de perfis e tal, é muito importante para você garantir o sucesso da utilização de, por exemplo, data science. É isso. Vamos melhorar um pouco mais o entendimento conforme as questões que vocês muito bem podem ter. O pessoal do chat hoje está meio tímido, ninguém está fazendo pergunta nenhuma. Eu gostaria que o chat se manifestasse.
Mas até que alguém do chat se manifeste, eu vou levar a palavra à bancada. Tonini, você costuma ter as dúvidas a apresentar. Tem alguma? Olha, vou te falar, viu? Se eu tenho desde o primeiro slide até o último. Não, mas eu acho que a interpretação que o Anderson deu, ele conseguiu resumir bem, né? Mesmo que uma coisa que eu gostei é que ele fez uma adaptação legal desse assunto tão árido que é Big Data, né? No último slide ele mostrou uma tendência, mas ele fez uma aplicação que está muito junto com a gente, que é a LGPD, né? E até mostrando que muito provavelmente o grande tratamento de dados é que fez essas mudanças, como ele mostrou na lei, e inclusive eu tinha estudado isso, essa mudança de pessoa natural. Foi interessante porque às vezes o dado ele é alterado pela justiça, até por uma determinação, alguma coisa, né? Então, independente da vontade da pessoa, ela é obrigada, até porque por uma questão de contingência. Isso só se fez e se mostrou porque você tem um histórico, né, para poder embasar uma decisão dessa, tá? Então, eu achei muito legal. Então, eu queria só, por enquanto, comentar. Depois, deixa que a dúvida vem depois. Manda bala. Pode comentar isso aí, Anderson. Então, isso o que acontece, né? Você vê assim, não se pode parar o progresso. Eu também gosto muito desse termo. Então, se você tem o benefício da utilização da ciência de dados, né, para obter um resultado mais próximo da sua necessidade, ou de tal forma que você consiga preditar uma ação de mercado, é importante que você processe isso com alto volume de dados, porque às vezes é difícil você colocar uma pessoa, por exemplo, para decidir se eu dou ou não dou um crédito para uma pessoa. É difícil, porque muitas vezes você tem esse robô que faz N associações a partir de cálculos estatísticos. O pessoal de atuárias trabalha muito nisso. Isso é uma coisa bacana. Quando a gente pensa em ciência de dados, a gente não está olhando exclusivamente para a TI. A gente está olhando para a estatística, está olhando para modelos matemáticos. Então, assim, existe todas essas regras de negócio colocadas nesses algoritmos. E aí esse algoritmo dá um resultado. E aí a pessoa quer questionar, poxa, como que não foi aceito o meu crédito? Como não foi aceito o meu seguro? Você está entendendo? Então, esse artigo 20 dá esse direito da pessoa questionar o resultado desse processamento automático. Só pegando carona nessa questão de data science, tá? Tem um filme bastante interessante, que é O Homem que Mudou o Jogo. Não sei se vocês conhecem, se eu não me engano, é de 2012. Ele tem um título americano chamado... Isso, fantástico esse filme. Esse filme é muito bacana, que ele ganha os campeonatos através de cálculos matemáticos, através de estatística de performance dos jogadores. Então era um grupo que não tinha dinheiro para contratar os melhores jogadores de beisebol. E aí o que ele falou assim, vamos analisar a performance em cada posição de N jogadores. E eram jogadores que eram descartados pelos grandes times. Então eles começaram a contratar jogadores mais baratos, melhores em determinadas posições, e utilizando esses modelos matemáticos para saber qual que era o meu jogador e qual era a melhor jogada que ele poderia ter com determinado time. Então ele ganhou o campeonato utilizando ciência de dados, né? Então isso é bem possível você estar utilizando isso no dia de hoje. Você tem tecnologia para isso, você tem algoritmos prontos na internet para isso. Então, assim, é a vanguarda, né, da TI. Ana, alguma questão? O que eu percebo, Locoselli, em relação a essa parte de proteção de dados, e a gente tem discutido, eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, até porque esse interesse, né, nessa nova certificação do IPA,
e outras vertentes também, a parte do LGPD que está vindo forte, né, para o Brasil. E assim, o que eu tenho percebido, até conversando com vários colegas de outras empresas e de outras áreas de negócio, cujo foco talvez não tenha esse volume tão grande de informações, como é o caso das empresas de telecomunicações, né? Que as pessoas, parece que elas não estão dando muita importância para essas obrigações que estão vindo aí para o ano que vem. Né? A gente fala de LGPD, dessas leis com alguns colegas, e são muitos deles da área de TI, e assim, você não vê nenhum movimento dentro das organizações para se adequarem a essa realidade, né? Então, e assim, as multas são muito grandes, e aí eu fico pensando o seguinte, as empresas, né, maiores, elas estão aí correndo atrás com profissionais, né, sendo treinados, certificados nessa área. Como que as empresas menores vão fazer? Né? Como que elas vão se adaptar? Muitas delas desconhecem essa necessidade, né? Então, qual que seria o caminho? Acho que é mais uma pergunta do que como se adequar a isso, né? Mais uma pergunta do que algum tipo de informação, porque é preocupante. Se a lei vai servir para todos, em qualquer área de negócio, né? Então, como alertar essas empresas, ou conscientizar, acho que a palavra seria essa, né? Conscientização. Olha, Ana, eu vejo da seguinte forma, duas formas de você olhar essa sua indagação. A primeira é o seguinte, existe uma questão aí de gestão, independente do tamanho da empresa, acho que a gestão, ela tem que ter olhos para a tendência, para aquilo que está acontecendo no mundo. Nós estamos na era da tecnologia da informação, você vê isso a todo momento. E também tem a questão de popularizar a lei também, né? Não tem um trabalho do governo popularizando esse lei. Um dos papos que a gente teve, ainda deixei bem colocado isso, infelizmente a gente não tem essa popularização da lei. Obviamente que as empresas multinacionais, empresas maiores, principalmente de telecomunicações, aí, de mídia, que utiliza o dado como asset, como ativo, né, para gerar negócio, ela tem uma preocupação maior para isso. Então, fica mais visível, mais evidente. Mas eu entendo que as empresas pequenas, elas têm que buscar essa informação, né? Você tem que estar antenado com o mundo. Então, não tem outra forma de olhar isso, né? E voltando àquela questão de maturidade, o país que se aplica uma lei como essa ele tem uma visão de vanguarda lá na frente, né? Ele é visto como um país mais sério, né? Que tem essa preocupação com o uso do seu dado, o uso da sua informação como meio de negócio. Então, isso é indiscutível. Só um ponto, né? O que eu tenho visto também é que não só a empresa, ela vai ser, né, se houver algum vazamento, algum problema, não somente a empresa ela vai ser responsabilizada, mas também os seus parceiros de negócio, né? Que de alguma forma utilizam os dados passados por ela, né, dos seus clientes. Então, o que eu vejo, não é isso? Que é os operadores, não é isso? Isso, então, mas peraí. Os operadores. A minha dúvida não sei nem se é dúvida, mas eu acho que vai haver uma maior preocupação também na escolha dos seus fornecedores, né, dos seus contratos. Eu acho que isso vai ter um impacto também na redação dos contratos entre fornecedores, não? Exatamente. Olha só, veja só. Eu sou o dono da informação, ok? Aí vou fazer um negócio com você. Por algum motivo X qualquer, você precisa dos meus dados pessoais, dos meus clientes. Veja, a responsabilidade é minha, ok? Eu posso exigir no contrato com você que você tenha uma política de privacidade e de segurança dos dados. Porque eu não tenho, por exemplo, o consentimento, né, do titular para você utilizar esse dado. Mas você pode estar utilizando uma das bases legais é o legítimo interesse. Então, eu não preciso de consentimento. Se você está utilizando sem for para o legítimo interesse, sem consentimento, sem nenhum tipo de base legal, você já está infringindo a lei. Independente se tem vazamento ou não. Entendeu?
Mas vamos pensar no cenário onde que existe o legítimo interesse, né? Sei lá, uma empresa de processamento de cobrança, certo? É legítimo interesse você ter dados da pessoa como o débito, endereço, telefone, essas coisas todas. A partir do momento que você tem uma violação dessa informação de forma pública, né, exposta de forma pública pela esse terceiro, eu não vou olhar o terceiro, eu vou olhar você, vou cobrar de você, de mim, né, no caso, né, que eu passei o dado para você, entendeu? E aí, nosso contrato de business to business aí, eu tenho que cobrar isso de você, então é uma questão mais interna, né? Mas a responsabilidade é da pessoa que é detentora da informação. Eu queria acrescentar uma coisinha aí nessa conversa, acho que é interessante, que é o seguinte, acho que você lembrou bem, Anderson, é a cadeia que vai existir, que vai ter que existir para se encontrar o responsável e quem deve ser penalizado. Evidentemente, acho que a Ana levantou um aspecto interessante, eu até acrescentaria que as grandes empresas e também as empresas de poder público, né, as autarquias, elas estão preocupadas com isso, elas têm os seus centros de excelência que estão estudando o assunto, estão se preparando para fazer isso, porque elas têm grande parte de informação de pessoas, né? Mas o pequeno ainda não está sentindo, tá? Até porque não houve nenhum caso. Evidentemente, acho que a hora que começar a haver penalização, que começar os processos começarem a entrarem na justiça, as pessoas vão se tocar que a coisa é séria. Isso a gente não pode dizer que seria uma prerrogativa ou um comportamento do próprio povo brasileiro. Talvez mundialmente, né? Porque enquanto eu não acredito, aquela história do lobo lá, as uvas, né? Elas estão verdes ainda, né? Então deixa para lá, tá acontecendo aí na casa do vizinho, não está acontecendo comigo. Então falta ainda tem que passar por esse momento de uma credibilidade, né? E isso seguir com a implementação dessa lei, ela se tornando pública, como você bem falou, Anderson, popularizar. E isso é uma necessidade. Professor, só complementando o que o senhor falou, né, por exemplo, o senhor falou das empresas serem multadas, né? Só que o governo não vai ser multado. Até onde eu escutei, se o governo, se por acaso houver vazamento dos dados por parte do governo, ele não vai ser multado, né? Não existe multa para o governo. Então, porque, na verdade, existe, quando até um órgão público, por exemplo, faz uma cobrança indevida, ele de uma certa forma, ele tem que ressarcir aquilo. Mas você tem toda uma questão jurídica que dificulta realmente uma cobrança disso, né? Essa é uma situação jurídica que nós temos e que vai ter que ser vencida, né? Porque senão fica aquele negócio, por que ele pode e eu não posso? Não faz muito sentido isso. Então, acho que só com a própria implementação dessa lei, ela se tornando popular e começando a aparecer os casos, que a gente vai começar a ter um certo respeito e credibilidade pelo valor dessa lei. Porque o esforço de quem a construiu foi um esforço digno, foi um esforço que realmente exigiu muito das pessoas, né? Eu me lembro que eu conheci um advogado que ele trabalhou no projeto do Marco Civil da Internet, né? Que é o precursor dessa lei. As barreiras, as dificuldades, os grupos de estudo foram muito, muito discutidos, né? Até chegar numa ideia do que tem. Que você vê que de lá, por exemplo, os provedores de internet deram uma acalmada, né? Aqueles contratos que a gente assinava, que perdia, o pessoal parece que começou a respeitar. Por quê? A lei pesou naquilo, né? Agora, a LGPD, né, também tem um aspecto pessoal nosso, de, por exemplo, eu publicar num canal que eu tenho, numa rede social, eu publicar informações inconsistentes e erradas sobre alguém, né? Vou ter que...
Eu queria trazer pergunta do chat para cá. Nós estamos fugindo um pouco do tema. O tema não é a lei. O tema é o Big Data, né? Focado na proteção dos dados. E aqui no chat nós temos pergunta do Fábio e da Catiúcia. Catiúcia, eu não sei se é essa a forma que pronuncia o nome, mas o Fábio pergunta: nas grandes empresas que possuem diversos sistemas com informações dos clientes, definir a governança e um dono de cada tipo de informação é um dos fatores de sucesso para um projeto de Big Data? Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que eu estava olhando recentemente uma apresentação do, como que ele chama? O presidente da AWS fez um reinvent em 2019, o Andy, não sei o quê. Enfim, ele fala, um dos pilares da definição de um projeto de Big Data, de analytics, de ciência de dados, enfim, um dos pilares é uma política de governança. Porque a política de governança, ele está aderente ao compliance e regulamentação, né? As regulamentações, as leis, né? Então, isso é determinante. Então, você tem lá, eu lembro que ele pontuou sobre a construção de data lake, aplicar segurança nos dados, né? Que é, como a gente viu, é um pouco diferente de privacidade. A utilização de uma política de governança e, obviamente, a implementação de uma jornada de inteligência artificial. Então, assim, data lake é para você armazenar, né, todo o seu source de dados, né, toda a sua fonte de dados. E a governança de dados é estipular limites de visualização. Você não pode ter uma área visualizando dados que não pertencem àquela área, ou então ou que são restritas, né? Então, a governança de dados é fundamental para ter sucesso, tanto na privacidade como na segurança de dados. Ok. E o da Catiúcia é a seguinte a pergunta: existe alguma base de referência para classificar o que seria considerado o legítimo interesse? Sim, boa pergunta. Olha, o que acontece? O legítimo interesse está atrelado ao negócio da empresa. Então, assim, ele está intimamente atrelado ao negócio da empresa. Então, no caso, como o exemplo que a gente colocou, uma empresa de fornecimento de energia, certo? E ela precisa cobrar a pessoa que está inadimplente. E ela vende esse débito para uma empresa de segurança, né? Fintech, que chama, se não me engano, uma empresa de segurança, não, um escritório de advogado, uma fintech. Ela vende esses dados para ela. Então, isso está atrelado ao seu legítimo interesse. Então, a base legal, eu não preciso de consentimento para utilizar esses dados dela. Não preciso de consentimento, posso entrar pelo legítimo interesse. Isso tem a ver, então, com o foco do negócio. Se eu procurar dados que não estão ligados ao core da minha organização, mas a alguma área periférica do meu negócio, eu estou sujeito a ser penalizado, é isso? Exatamente. Não tem uma justificativa para você estar tratando esse dado, entende? Você está tratando esse dado, muitas vezes você pode estar fazendo isso para te gerar insights de analytics. Você está entendendo? E pessoa física, ela pode fazer isso? Então, a lei fala sobre, no artigo 1º, ele fala de que responsabilizar pessoa natural ou pessoa jurídica, né? Mas o entendimento é de que a utilização da lei é para quando você monetiza esse dado, né? Quando você
de fato, se beneficie monetariamente do processamento desse dado. Então, por exemplo, uma pessoa natural, quando ele fala do encarregado, ele fala do operador que está tratando esse dado. Mas qual que é o objetivo disso? Monetizar. Pode ser uma monetização indireta, né? Por exemplo, assim, eu tenho uma escola e eu dou dados dos alunos, do que eles comem, eles não comem, e vendo para uma empresa que pode fornecer alimentação para as crianças, né? Para as mães, marmita, sei lá. E aí eu tenho informação de que essa pessoa tem algum tipo de alergia. Então, isso é um dado sensível. Você está entendendo? Então, eu estou vendendo esse dado, a pessoa está utilizando essa informação sem que tenha um consentimento para isso. E isso também não é legítimo interesse. Entendi. O Fabrício, você tem algum questionamento? Pô, tem um monte aqui, eu tô me segurando a beças aqui para fazer um monte de perguntas. Eu anotei aqui para não ir perdendo o rumo, né? Anderson, você falou que não gosta muito de falar que a máquina pensa. Eu também acho meio estranho essa maneira. Minha sugestão é que a máquina toma decisões. Talvez ele seja mais correto, na verdade, quando a gente fala que a máquina pensa, né? Mas talvez ela decide, toma decisões, e aí eu tenho decisões naqueles 3 níveis de ciência de dados que você colocou. Eu tentei fazer uma metáfora aqui para você validar, tá? Se está correto o meu entendimento. Você tinha falado da inteligência artificial e ela usa algoritmos para tomar decisão. Por exemplo, se eu pensar num GPS que me traça de onde eu estou, o caminho mais curto até o outro ponto, eu tenho uma inteligência artificial que me decide o caminho. É um algoritmo que ele está usando ali, que não precisa de grandes volumes de dados, fazer análise. Então seria um exemplo de inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial, mas mais específico, você tinha o machine learning. E aí você falava que é uma identificação de padrões. E aí eu estou pensando aqui no Google, que usa aí, que me acompanha no meu celular, ele sabe onde eu estou o tempo todo, e com base na onde eu fico mais, onde eu vou, ele consegue adivinhar se esse é o lugar onde eu moro, o lugar onde eu trabalho, e muitas vezes ele já coloca lá, né? Você quer ir para o seu trabalho? E aponta o lugar que é onde normalmente eu vou, e ele sabe que ali é uma empresa e tal. Então, seria a capacidade dele de olhar para os meus dados e adivinhar, né? Adivinhar entre aspas, né? Tomar decisões se aquilo é o lugar onde eu moro, onde eu trabalho e tal, se eu tenho alguma coisa com isso. E quando você fala de deep learning, e aí já estou pensando num volume muito maior de dados, e aí entra a tal do Big Data, que não é o meu, o seu, do Locoselli, do Toninho, de todo mundo que ele está olhando, e aí ele poderia, por exemplo, calcular o tráfego que vai ter no dia 10 de setembro, às 8h15 da manhã, numa determinada avenida, porque ele sabe quantos carros passam por aí, ele já consegue prever isso. Ou até, que é pior assim, definir, com base no meu histórico de navegação e no histórico de acidentes que tem, qual é o meu risco de acidente, ou de ser assaltado. E aí, talvez até tomar uma decisão de que eu tenho que pagar um seguro maior do que o do Locoselli, porque o meu risco por onde eu estou trafegando e os caminhos onde eu faço são maiores do que o dele. E aí, quem estaria tomando essa decisão não é com base em algoritmos pré-definidos, mas é com base em análise de volumes e grandes volumes de dados e tentando criar associação entre dados diferentes, como acidentes, assaltos, os lugares onde eu vou, e traçar valor de seguro. Faz sentido os meus exemplos? São úteis e cabíveis? Olha, faz todo sentido. Veja bem, a gente tem que separar um pouquinho Big Data de ciência de dados, tá? Pela seguinte situação. Big Data é volume, ok? Grande volume de dados e capacidade de processamento. São duas coisas importantes. Você sabe, eu gosto sempre de usar umas metáforas também. Tem aquele filme que eu gosto muito, Blade Runner, que tem uma das cenas do filme que eu adoro, que o cara tá entrevistando um androide e ele precisa saber se o cara é androide ou não. Então eles fazem pesquisa para saber se o cara é androide.
E o cara faz uma seguinte pergunta, agora não lembro se o cara era androide ou era humano, mas ele faz a seguinte pergunta, se ele já tinha visto um cágado. Aí ele vira e responde assim, o que é um cágado? Ele falou assim, você conhece a tartaruga? Eu falei, sim. Ah, é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em Big Data e dos sistemas anteriores, é a mesma coisa. A diferença é que é grande volume de dados. É a mesma coisa, não mudou. Agora, quando você passa para a área de ciências de dados, você está utilizando estatísticas, modelos matemáticos, você está utilizando machine learning, onde você tem definições de características para que a máquina dê um resultado. Você está entendendo? Com base em N variáveis. Se eu não me engano, o Davenport também me fala quanto maior o número de volume de dados, de informações, você tem um resultado mais preciso. Eu não lembro se é ele que fala isso, mas é mais ou menos isso. Então, veja, você tem dados, por exemplo, geralmente você passa numa determinada rua, às vezes tem uma placa, olha, alto índice de acidentes. Né? Por quê? Já tem essas informações conhecidas. Por mais que você vai passar nessa rua no futuro, existe um histórico de acidentes ali. Aí você tem uma outra variável, a região onde você está. Se é uma região onde tem uma alta criminalidade, por exemplo, você pode indicar que a pessoa precisa desse seguro porque tem um alto índice de criminalidade lá. Você tem também uma outra variedade, que é como você tem uma data futura, você sabe em que época do ano você vai ter. Você tem históricos passados de que esse período é um período chuvoso. Existe, porque as decisões de inteligência artificial é baseada em estatística, em probabilidade. Por isso que ele não pensa, não adivinha. Você está entendendo? E no caso do Deep Learning, quanto mais o número de variáveis que você tiver, você vai meio que passando de escalas de classificação. É como se a gente aqui, por exemplo, fosse todo mundo médico aqui e fosse fazer um diagnóstico de um câncer. Só que eu sou especialista em ossos, você é especialista em pele, o Locoselli é especialista em olhos e assim vai. E aí a gente vai analisar uma imagem. E naquele momento eu dou minha opinião mais especialista porque está mais relacionada aos ossos. Só que está colado com a pele lá. Então a gente tem a minha perspectiva e passa para a perspectiva de um outro especialista. E aí ele descobre que é na face, então é próximo do olho, então pode ter algum tipo de relação. Aí eu passo por uma terceira classificação. Você está entendendo? Então, o Deep Learning são vários níveis de classificação. Por isso que o Deep Learning, por isso que é aprendizado profundo, ele precisa de um número maior de informações, maior de dados, para ele ter comparações mais profundas. Então, nesse caso, ele é muito utilizado o Deep Learning, sim, para geolocalização, para tratamento de imagem, para predição de situações futuras, sem dúvida. O tempo passa. Faltam 5 minutos para a gente completar o nosso horário. Não parece, né? Mas foi. E eu queria aproveitar para a gente começar a fazer um encerramento aqui, não estourar muito o nosso tempo. Eu vou pedir, então, para cada um da bancada fazer as suas considerações finais. E se tiver mais alguma pergunta a endereçar para o Anderson, por favor. Principalmente o Tonini, que eu interrompi-o abruptamente. Perdoe-me, Tonini, eu queria trazer a questão lá do chat para cá também, tá? Vamos lá, Tonini, começa por você. Eu acho que foi legal o papo, mas para você ver como as coisas são interligadas, né? Um papo sobre Big Data, a gente acabou falando de legislação, da LGPD, e aí a coisa derivou para aí e tal, depois voltamos para cá, porque é interessante mesmo. Mas eu queria até já finalizar e dar os parabéns ao Anderson, deixando uma perguntinha. Da qualidade de dados, né? Que a gente fala de grandes volumes, então eu posso analisar dados de trânsito, disso, daquilo, tal coisa. Mas só que as minhas bases de dados têm que se conversar, né?
E como é que fica essa questão da integração, da qualidade de cada um para poder trabalhar? Que eu acho que é um desafio constante para quem trabalha nisso. Legal? Então, já com isso, já fica o meu grande abraço para a galera aí que participou. Beleza. Ana, por favor, o seu encerramento. Depois você responde todas, por favor, Anderson. Eu achei que o papo foi bastante esclarecedor, principalmente para mim, né? Eu sou da área de negócios, então acho que foi bem bacana. Mas eu acho que fica a questão realmente, né? Que parece que essa realidade ela chega para as empresas que têm, como eu vou dizer, recursos para estar se aproveitando dessa. Na verdade, isso está relacionado à inteligência competitiva. Né? Então, como que ficam as empresas pequenas? Né? Qual seria o caminho para que as empresas pequenas, porque a gente sabe, quem não entrar, né? não se apropriar dessas tecnologias ou de ciências de dados, ter os profissionais nessa área, elas vão ficar para trás, né? Em qualquer área, eu acredito, qualquer área de negócio. Então, como que vai ser das pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas? Que às vezes não tem esse recurso de processamento, não tem o pessoal gabaritado, né, para atuar nesse mundo, né, porque é um universo novo. Eu acho que fica essa questão, mas excelente aí. Obrigada. Legal, Ana. Fabrício. Legal. Esse assunto, ele me impulsiona em dois eus. Tem um eu usuário e tem um eu analista de negócio, tá? Como eu usuário, eu recebo aqui agora todo mês o Google me manda, onde você esteve no último mês, né? E ele me manda um mapa de todos os lugares onde eu fui. E pasmem, eu não saio de casa mais. Como todo mundo, né? Mas é muito louco, eu posso pegar o histórico e ver todos os lugares onde eu dei nos últimos anos. Então ele tem todo esse monte de informação. Isso está disponível e o eu, usuário, fica um pouco inseguro de até quanto que essa privacidade é de meu interesse ou é contra mim, tá? Eu acho muito legal ter essas informações lá. Eu acho muito legal não precisar mais ficar guardando mapa de foto, que o Google tem todas, né? E ele dizer onde eu tô, e ele me indicar coisas que tem a ver comigo. Então, assim, ele me ofereceu um produto que ele sabe que eu vou gostar, isso eu acho legal, mas eu não gostaria de pagar o meu seguro mais caro porque eu vou em lugares onde ele acha que é perigoso. Então, eu fico um pouco dentro desse, até que ponto a minha privacidade é valiosa, né? Eu estou entendendo, o Anderson separou bem proteção e privacidade, estou entendendo que a minha proteção é saber que os meus dados estão lá, que ninguém vai corromper, que ninguém vai modificar esses dados ou alterar, né? E que se eu precisar acessar, eu tenho acesso a ele. A privacidade é que o Google não vai compartilhar isso com ninguém, com o bandido que venha me assaltar, ou com ninguém com quem eu não autorizei. Né? E aí entra a LGPD que o Tonini colocou, que eu acho que tem tanto a ver ali, de definir quais são os parâmetros, até onde ele pode utilizar, até onde ele pode explorar isso como oportunidade de negócio. E aí entra o meu segundo eu, que é o eu analista de negócio. Tá? Que o meu eu analista de negócio é olhar para essa possibilidade da ciência de dados e falar, que oportunidades de negócio estão aí à disposição para o meu negócio? Como é que eu posso usar as informações que eu tenho à minha disposição para fazer negócios sem desrespeitar a legislação, sem desrespeitar os contratos, garantindo ali o uso devido. Eu acho que a gente, como analista de negócio, tem que estar o tempo todo focado nisso. Isso está à nossa mão, os dados estão disponíveis e a gente precisa aprender as oportunidades que tem disponível. Não necessariamente implementar, tem os especialistas em implementação, mas identificar essas oportunidades de negócio, eu acho que é nosso papel. Perfeito. Antes de passar para o Anderson, eu queria dar meus pitacos aqui também. Com relação ao que você acabou de falar, o Fabrício, eu entendo que o analista de negócio tem que se aprofundar realmente na lei para saber as implicações que ele terá nos negócios das organizações onde ele for trabalhar ou onde ele trabalha. Esse é um primeiro ponto.
E no ponto que a Ana levantou, é o seguinte: eu estou enxergando uma tremenda oportunidade de negócio, certo? As empresas que se dedicarem a resolver esse problema para as pequenas e médias organizações têm um nicho bastante grande. Anderson, eu queria te passar a palavra final para que você pudesse fazer as suas considerações e responder as perguntas que ficaram, né? Beleza. Vou tentar fazer um call to action aqui, levando com entrada a questão do Tonini. O que acontece? Tonini, quando a gente pensa em inteligência artificial, ela não é mais vista como uma área dentro da TI, ela é uma área cross dentro da empresa. Tá entendendo? O que acontece? Ela tem que estar de forma vertical nas áreas de negócio. Então, quando você estrutura um data lake, quando você estrutura um ambiente onde você vai constituir o seu Big Data, você monta uma estratégia para que isso sustente o seu negócio. Então, lá, você falou de qualidade de dados, você tem uma primeira camada onde você recebe o dado, como ele chega da sua fonte, é o dado cru, é a camada raw. E aí você tem uma camada semi-estruturada, uma camada de work. Depois você tem uma camada de business, onde você cria visões para o negócio, já limpa, já preparado, já indicado, já direcionado, já com KPIs, já com indicadores. Você está entendendo? Depois, os sistemas, eles consomem esse dado totalmente tratado. No primeiro momento que você joga no seu data lake, tudo é importante. Mas você não fez o quê? Você não processou, você não jogou seus modelos, você não criou sua estratégia ainda. Então, todo esse pensamento de estruturação da sua visão analítica, né, da sua visão de inteligência artificial, ele tem que estar montado em cima da estratégia. A gente tem, muitas vezes, por exemplo, na empresa que eu trabalho, que é uma empresa enorme, o que acontece? Você passa lá 5, 6, 8 meses em planejamento, discutindo negócio com processo, com inteligência de mercado, com indicadores de negócio, com arquitetura, com infraestrutura. Você passa uns 8 meses identificando seus habilitadores técnicos, seus habilitadores de negócio, e, sei lá, 2, 3 meses, um desenvolvimento propriamente dito. Você está entendendo? Então, para você chegar a esse nível de maturidade, você tem que criar uma estratégia para a sua área de inteligência artificial, de tal forma que ela seja cross em todas as suas áreas da sua empresa, todas as suas unidades de negócio, né, da sua empresa. Ok. Encerrando, Anderson. É isso. Bom, gente, desculpa, pensei que a gente ainda estava aí. Bom, quero agradecer, foi legal o papo, é muito rico a gente dividir esse conhecimento, a gente aprender com vocês também. E espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente amadurecer mais o tema, principalmente no que tange a inteligência artificial, né, voltada a esse tema que agora você, né, em constante mudança de negócio, de dados, tem essa questão agora também da pandemia, que com certeza é uma variável importante, que vai ter um reflexo no negócio aí para os próximos meses. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ver Nós é que agradecemos, Anderson. em outro momento. E vai ser interessante fazer um papo combinado, Anderson e Marcelo Rezende, hein? Para tratar desse tema. Vai ser bacana. Quem sabe a gente consegue fazer esse bem bolado, né? Legal. Pessoal, eu queria agradecer a atenção de todos, queria agradecer a participação da bancada, queria agradecer ao Anderson por estar aqui e compartilhar esse conhecimento com a gente. Queria agradecer o pessoal do chat, que enriqueceu o papo com suas questões. E queria convidar vocês para a semana que vem. A Ana vai voltar. A semana que vem é com a Ana o nosso papo. E ela vai falar sobre métodos de estruturação de problemas. Não é isso, Ana? Vai ser isso, né? Muito bom. Então, a semana que vem temos a Ana aí de volta.
E na outra semana, o papo é com o Tonini. O Tonini vai voltar para continuar aquele papo sobre o roadmap. Ok? Legal. Muito bem. Locoselli, Fala, posso Fabrício. aproveitar, deixa e fazer uma Vamos propaganda? aproveitar, deixa. Já que dados ajudam a gente a tomar melhores decisões, e a gente, nós todos aqui, todo mundo que nos acompanha no Papo de Negócio, tem que tomar decisão sobre sua carreira, para onde investe, qual é a certificação é melhor, qual cargo é mais interessante, o que é que ganha mais, o que é que ganha menos, para onde está indo. Participem da pesquisa salarial do IIBA. Se você entrar em iiba.org, eles têm lá logo de cara lá um link para você responder perguntas pela pesquisa salarial, e eu gostaria que a gente tivesse bastante gente do Brasil participando. Essa é uma pesquisa mundial, a última teve mais de 5.000 pessoas respondendo em 129 países, e eu gostaria da nossa região marcar presença lá para a gente ter mais dados e poder tomar melhores decisões. A pesquisa deles é muito detalhada, tem bastante informação interessante e ajuda a gente a criar um pouco de conceito melhor sobre a nossa região. E vai ajudar depois a tomar melhores decisões. E um outro ponto que a gente podia ressaltar também é que quem quiser estudar o Baboque, agora consegue, né, Fabrício? Oh, essa é importante, Locoselli. Tem o grupo de estudos nosso rolando aí. Ele vai começar no mês de agosto. É um grupo de estudos online. E eu acredito que quem fizer vai se enriquecer muito em termos de conteúdo. Ele está sendo muito bem trabalhado por um grupo de CEBAPs, preparando todo o material. CEBAPs, para quem não sabe, é o Certificado em Business, é o Certified Business Analysis Professional, que é o nível mais alto de certificação do IBA. É isso aí. E o grupo de estudos vai rolar durante 13 semanas, começa em agosto, termina em novembro, e eles vão ter todo o suporte desse grupo de especialistas CEBAP para esclarecer qualquer dúvida. Então, é só entrar no site do IIBA, lá tem um link para o grupo de estudos. O Tonini ajudou a gente na preparação desse material, está lá disponível. O grupo de estudos é no iba.org.br. A pesquisa é no iba.org internacional. E o grupo de estudos no iba.org.br. Pesquisa de salários, né? É. Então, é o IBA no mundo inteiro agitando a análise de negócio, né, Fabrício? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos e espero vocês a semana que vem com a Ana aqui. Até lá, Fabrício, manda pau na vinheta! Falou, tchau, tchau.